Saudações a todos que nos acompanham. Hoje estaremos falando sobre os animais sacrificados em diversas culturas religiosas. O tipo de animal, a idade, condição física, a cor. Então, aqui estaremos fazendo breves comentários para que você tenha uma visão um pouco mais ampliada sobre este assunto. Lembrando que, dentro de uma cultura religiosa, geralmente nós temos várias vertentes. Exemplo, culto ao orixá, nós temos várias nações. Culto à quimbanda, nós temos várias vertentes. E cada uma dessas divisórias, ela representa uma tradição. Mas dentro de cada divisória, nós temos a individualidade daquela família religiosa. Exemplo, eu tenho a minha família religiosa. Todos que estão comigo e aprendem comigo, eles fazem parte desta família religiosa e é um ensinamento que eu aprendi e distribuo. O mesmo acontece em todas as culturas religiosas. O que eu quero dizer com isso é de que, mesmo que você faça parte de uma egrégora, de uma vertente, a sua família religiosa poderá ter um ou mais detalhes totalmente individuais, diferentes de outras famílias que estão dentro da mesma egrégora, dentro da mesma vertente, ok? Então, não somos donos da verdade. O que estamos fazendo aqui é trazendo um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa bagagem espiritual, e se isto for útil para você, maravilha. Se for algo que você já sabe, melhor ainda, parabéns. O nosso intuito é trazer o conteúdo para que você possa ter uma visão um pouco mais ampliada e você possa, de repente, até aplicar isto dentro da sua rotina espiritual, ok? Seguimos adiante. Início aos nossos comentários, fica a seguinte observação que você já deve saber, certo? A manipulação de energias espirituais. Ela se dá no momento em que nós temos um conjunto de objetos e estes objetos são manipulados. Isto é um gerador de energia espiritual. Estas energias correspondem aos objetos ali aplicados e a forma como eles são utilizados. Então, o significado, a potência, a durabilidade desta energia depende dos materiais que ali estão sendo aplicados e a forma como eles são manipulados. Isto é inegável em qualquer prática religiosa. Quando você vai manipular energia, então você precisa ter materiais e a forma como esses materiais são manipulados vai, então, programar esta energia. A potência, a durabilidade, significados, objetivos, tudo é baseado no significado daqueles objetos ali utilizados. Isto não é diferente quando se trata dos animais sacrificados. Em algumas culturas, existem regras específicas e bem rígidas em relação aos animais. Em outras culturas, já é bem mais simplificado. Nas práticas, como por exemplo, magia universal, magia cerimonial, magia evocatória, bruxaria, feitiçaria, nestas práticas, não levamos em consideração a cor e o sexo do animal. Isto não tem influência. Então,
Se eu estou ofertando algo, entregando algo para uma entidade masculina, isso significa que eu posso usar um animal fêmea, um animal macho ou então um casal. Exatamente. E a cor também não tem nenhum significado, não tem nenhuma influência. A influência do animal é, em primeiro lugar, lógico, o sangue, porque o sangue representa vida, expansão, força, poder. E o tipo de animal, sim, é que tem significado. Basicamente, bem breve, tá? Pombos representam paz, prosperidade, renovação, transformação, confirmação. Galos, galinhas, representa agilidade, fertilidade, força, garra. Aí nós temos pavão ou peru, a nobreza, fertilidade, vitalidade, representa fartura, progresso. Aí nós temos pato, ganso, galinhola, marreco. Estes animais que têm habilidades de andar, nadar e voar são considerados animais de sangue nobre. Eles representam a quebra de obstáculos, representa prosperidade e avanço, independente dos obstáculos e dificuldades. Então, nas práticas religiosas, aonde o sexo do animal e a cor do animal não tem significado, o tipo de animal sim tem significado. Isto nós devemos entender que sempre haverá um significado no animal a ser utilizado em sacrifício. É muitíssimo importante que você, dentro da sua cultura, você tenha bem definido qual é o significado do animal que está sendo utilizado. Você precisa ter dentro da sua estrutura religiosa o significado para o animal. O sangue já tem significado. É o mesmo para qualquer atividade religiosa, aquilo que eu comentei no início, tá? Beleza. Mas agora, você precisa definir um padrão de animais para a sua cultura. Isto é muitíssimo importante, porque quando você tem o significado do animal dentro do ato espiritual, aí você tem a expressão de forma integral daquela força que está sendo aplicada. Ou seja, você está aproveitando o máximo possível a força espiritual que tem o ato do sacrifício dentro daquela atividade que você está desenvolvendo. Seguindo adiante, vamos dar aqui outros exemplos. No culto a orixá, nós temos já uma regra mais rígida, mais específica em se tratando dos animais. Geralmente, o sexo do animal acompanha o sexo da entidade. Para entidades novas, animais mais novos. Para entidades mais velhas, animais mais velhos. E o branco pode servir para todas as entidades. Porém, algumas entidades têm cores específicas para elas. E existem algumas exceções, como por exemplo, Oxalá. Oxalá recebe animal fêmea. Em algumas culturas, Orixá Obá recebe cabra moxa. O que é cabra moxa? É cabra sem os chifres, sem as guampas. Isto varia muito de cultura para cultura, mas existe sim uma regra bem estabelecida sobre como são os animais e que tipo de animal vai para cada entidade. Já para o culto a Quimbanda, aí nós temos uma variação bem mais ampla. Na maioria das culturas de Quimbanda, nós temos animal macho para a entidade macho, animal fêmea para a entidade fêmea e
em algumas culturas de Quimbanda, nós temos animal vermelho para entidades de encruzilhada, esquinas, animal branco para entidades de praia, animal carijó para entidade, carijó ou pintado, tá? Para entidades de mata, e animal preto ou cinza para entidades de almas. Em algumas culturas de Quimbanda, animais de 4 patas, tanto faz macho ou fêmea. Tanto faz macho ou fêmea. Porém, as aves obrigatoriamente correspondem ao sexo da entidade. E nós devemos levar em consideração o quê? Precisa ter um significado no tipo de animal, na cor do animal, no sexo do animal, na idade do animal ou na raça do animal. Você precisa ter algo que determine um significado, não apenas no sangue do animal, mas sim uma estrutura que dê um significado para aquele animal dentro do ato que está sendo executado, ok? Da mesma forma como em algumas tradições se vai fazer um ataque espiritual, se usa um animal doente, um animal aleijado, tipo um galo que está faltando um dedo, um galo está com o olho furado. Dependendo da cultura, o animal utilizado para ataques espirituais e também para problemas de saúde, esses animais não são consumidos, eles são enterrados. Isto também é importante, porque quando nós temos uma atividade que vai gerar positividade, o bem, alegria, prazer, então este animal ele pode ser consumido. Porque eu estou com isto comemorando. É uma festividade, é uma comemoração, é uma reprodução daquela energia, daquela alegria, daquela positividade. E quando é algo para tratar uma doença ou um ataque espiritual, isto significa que ou eu estou tratando o negativo, ou eu estou exercendo o negativo. Então, eu não vou me alimentar disso. Em resumo, você precisa ter um objetivo dado para aquele animal a ser utilizado. Isto deve se levar em consideração. Ah, eu não tenho mais meu pai de santo, minha mãe de santo, meu bruxo, meu mago, meu guru, que me ensinou o que eu aplico hoje em dia. Não tem problema. Crie a sua própria regra, mas que esta regra tenha um significado eficiente e verdadeiro. Não vai criar uma fantasia do nada. Ah, eu uso galo branco porque o branco é de Oxalá. Amigo, se você está usando na Quimbanda, se você está usando na bruxaria, se você está usando na Goethe, se você está usando no Palo Mayombe, isso não tem nada a ver. Entendeu? Então, você precisa ter uma pequena regra que dê significado para o tipo de animal e a forma como o animal está sendo aplicado, ok? Quando nós temos uma regra aplicada, um significado aplicado para o animal sacrificado dentro de nossa rotina, nós estamos aproveitando 100% da energia daquele sangue ali aplicado. Caso você não tenha uma regra para os animais, não se preocupe, não precisa sair correndo pesquisando o que outros religiosos aplicam, como é utilizado em outras vertentes, como é utilizado na sua egrégora por outros mestres. Você mesmo pode criar a sua regra. É necessária apenas uma única regra para que você tenha 100% de aproveitamento do seu sangue. Isto porque, como eu comentei no início, cada objeto utilizado dentro daquele ato, ele tem o seu significado. E o animal também precisa ter um significado. Não apenas o sangue dele, mas ele em si também. Vou te dar aqui um outro exemplo bem básico, tá?
Você pode, por exemplo, criar uma regra para sexo do animal corresponde ao sexo da pessoa favorecida ou da pessoa alvo. Digamos que você vai fazer a abertura de caminhos para uma mulher, então você vai usar animal de sexo fêmea. Então é a força feminina que está se aplicando e multiplicando para aquele ser humano. Pronto. Ou então, eu vou definir cores. Beleza. Exemplo, vou usar branco para limpeza, proteção e saúde. Ok. Vou usar vermelho quando é para amor, paixão, atração. Vou usar amarelo ou pintado quando é abertura de caminhos. Vou usar carijó, preto, cinza quando é ataque espiritual. Perfeito. Eu vou usar o sexo do animal correspondente ao sexo da entidade a qual será entregue aquele trabalho. Perfeito. Não, eu vou utilizar a regra como significado do animal e não o sexo do animal e nem a cor. Perfeito. Mas você precisa estabelecer uma regra e seguir com esta regra dali por diante e não mudar mais esta regra. Ok? Mas se eu quiser mudar logo adiante, tudo bem. Só que até a engrenagem espiritual da sua estrutura se acostumar a criar harmonia, criar um entendimento sobre aquele significado, isso também leva um tempo. Então, os resultados, eles podem variar quando você muda a regra. Mas isso, conforme o tempo vai passando, vai se ajustando. Mas é importantíssimo você ter uma regra, pois tudo aquilo que utilizamos dentro de um ato tem o seu significado e você precisa saber desse significado. Você não pode fazer apenas porque me ensinaram assim. Você tem que entender o significado dos objetos que você está usando, o significado de o porquê o objeto está sendo usado daquela forma. Você precisa entender o porquê está usando aquele tipo de animal ou o porquê aquele animal está sendo utilizado daquela forma. Enfim, existem inúmeros conhecimentos que é necessário você possuir para que assim os resultados sobre suas atividades sejam os melhores possíveis, ok? Então, comece a se perguntar, comece a pensar, comece a refletir sobre o que você faz, como você faz e por que você faz. Isto é muitíssimo importante, porque o conhecimento é o maior poder que você tem. E se você está executando algo e não sabe o porquê é feito daquela forma, então você não está realmente fazendo de forma eficiente, ok? Vou dar aqui um outro exemplo. Em alguns vídeos lá anteriores eu mostrei usando bonecos ou alguma coisa assim do tipo, tá? Por exemplo, a forma como se usa uma foto em um trabalho também tem significado. Isso eu falo para os meus clientes em todos os atendimentos. Então, se nós temos a união de casais, tá? Então, eu tenho a foto da pessoa alvo, a foto da pessoa favorecida. Como eu vou usar essas fotos? Sempre um de frente para o outro, na mesma posição, um de frente para o outro, nunca um de cabeça para baixo para o outro, lógico, né? Um de frente para o outro e quando eu vou incluir ali no trabalho, a pessoa alvo, a imagem dela vai ficar para baixo. A pessoa favorecida sempre em cima, porque ela deve ser a pessoa dominante. Então, tudo que nós utilizamos dentro de uma oferenda, dentro de um ritual especial, dentro de um feitiço, de uma magia, de uma bruxaria, tudo tem o seu significado. E é isto que faz a força espiritual ser gerada ali e ser direcionada para aquele objetivo, ok? Então, pessoal, o recado de hoje é este. Muito obrigado e fica aqui o meu fraterno abraço. Andamambo Dukan Mage Baram.